pessoal, eu sou o Ronaldo Melo e sejam muito bem-vindos no canal Medos e Segredos. Hoje você vai conhecer um caso que aconteceu em 1954, quando uma partida de futebol parou, quando objetos voadores não identificados foram vistos acima de um estádio em Florença. Os alienígenas vieram à Terra? Se não, quem eram eles? Era 27 de outubro de 1954, um dia tipicamente fresco de outono na Toscana. O poderoso clube da Fiorentina estava jogando contra o rival local, Pistoiese. 10 mil fãs estavam assistindo o jogo no estádio Artemio Franchi, mas, logo após o intervalo, o estádio ficou assustadoramente silencioso. Então, um rugido surgiu da multidão. Os espectadores não estavam mais assistindo a partida, mas estavam olhando para o céu. Os jogadores pararam de jogar e a bola parou. Um dos jogadores de futebol em campo era Adriano Manini. Ele era uma lenda no clube e jogara pela Itália na Copa do Mundo de 54. Lembro-me de tudo, disse o jogador. Era algo que parecia um ovo que se movia devagar, devagar e devagar. Todo mundo estava olhando para cima e também havia algum brilho descendo do céu, um brilho prateado. Ficamos surpresos por nunca ter visto algo assim antes. Ficamos absolutamente chocados, disse o jogador. O jogo foi suspenso porque os espectadores viram algo no céu de acordo com o relatório do árbitro. Entre a multidão estava Gigi Boni, fã da Fiorentina por toda a vida. Lembro-me de ter visto claramente esta visão incrível, diz ele. Eles estavam se movendo muito rápido e depois pararam. Tudo durou alguns minutos. Gostaria de descrevê-los como sendo charutos cubanos. Eles me lembraram os charutos cubanos da maneira que pareciam, disse Boni. Boni passou muitos anos revivendo aquele dia em sua mente. Eu acho que eles eram extraterrestres. É nisso que eu acredito. E não há outra explicação que eu possa me dar, disse Boni. Outro jogador, Rómulo Tucci, agora com mais de 70 anos, recorda. Naqueles anos, todo mundo estava falando sobre alienígenas. Todo mundo estava falando sobre OVNIs e tivemos a experiência. Vimos diretamente, de verdade. O incidente no estádio não pode ser simplesmente interpretado como histeria em massa. Houve numerosos avistamentos de OVNIs em muitas cidades da Toscana naquele dia e nos dias seguintes. Segundo alguns relatos de testemunhas oculares, um raio de luz branca foi visto no céu vindo de Prato, ao norte de Florença. Outro homem que gosta da chance de falar sobre esse dia é Roberto Pinotti, presidente do Centro Nacional de OVNIs da Itália. Os jogadores e público ficaram surpresos ao ver esses objetos acima do estádio, diz Pinotti. Na época, os jornalistas falavam de alienígenas de Marte. É claro que agora sabemos que não é assim, mas podemos concluir que foi um fenômeno inteligente, um fenômeno tecnológico e um fenômeno que não pode ser vinculado a nada que sabemos na Terra. Ele também está intrigado com o material que caiu do céu, o que Manini descreve como um brilho prateado. Pinotti ainda diz: é fato que ao mesmo tempo em que os OVNIs foram vistos sobre Florença, havia uma substância estranha e pegajosa caindo de cima. Em inglês, chamamos isso de cabelo de anjo. O único problema é que após um curto período de tempo, ele se desintegra. Quando garoto de 10 anos, ele mesmo testemunhou esse fenômeno. Lembro-me em plena luz do dia, vendo os telhados das casas em Florença coberta por essa substância branca por 1 hora e como a neve, ela simplesmente evaporou. Ninguém sabe o que essa substância estranha tem a ver com os OVNIs, completou Pinotti. Entre eles estava o jornalista do jornal florentino La Nazione, Giorgio Patini. Em 2003, ele contou a um programa de televisão italiano como naquele dia recebeu centenas de telefonemas sobre os avistamentos. Dos escritórios de La Nazione, no centro da cidade, sua própria visão do céu foi bloqueada pela catedral. Então, ele subiu ao topo do prédio do jornal para ver do que todos estavam falando. Ele lembrou de ter visto bolas brilhantes se movendo rapidamente em direção à cúpula da catedral. Patini se aventurou a investigar. Ele se deparou com uma floresta fora da cidade coberta de penugem branca. Ele coletou várias amostras enrolando-as em um palito de fósforo e as levou ao Instituto de Análise Química da Universidade de Florença. Quando ele chegou lá,
descobriu que outros haviam feito o mesmo. O laboratório, liderado pelo respeitado cientista, professor Giovanni Carneri, submeteu o material à análise espectrográfica e concluiu que ele continha os elementos boro, silício, cálcio e magnésio, o que não era radioativo. Infelizmente, esse não forneciam respostas conclusivas e o material foi destruído no processo. Então, tudo que continua sendo um mistério, não importa o que os cientistas digam. Aqueles que estavam lá estão convencidos de que o que viram foi diferente de qualquer coisa na Terra. Rômulo Tucci apenas sente a sorte de ter estado lá. Seus olhos dançam animadamente quando ele se lembra daquele dia curioso. Eu estava enfeitiçado e também estava tão feliz. Mas e aí, o que você achou dessa história? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal.